Há coisas que a gente faz na vida achando que vão ficar escondidas, achando que ninguém viu, que foi só um momento, só um desejo, só uma noite. Mas existem escolhas que não terminam quando a porta se fecha. Existem atos que continuam ecoando muito depois do corpo se calar. E talvez você esteja me ouvindo agora com o coração apertado, porque por fora você sorri, mas por dentro algo se quebrou. Você lembra como começou? Não parecia pecado, não parecia destruição. Parecia amor. Parecia carência sendo preenchida. Parecia só uma necessidade humana. Você dizia para si mesmo: Deus entende, eu sou fraco. É só uma vez, depois eu paro, depois eu volto. Mas o espiritual não funciona como o mundo funciona. O mundo diz: se te faz feliz, faça. O céu diz: se te destrói, fuja, porque o sexo nunca foi só carne. O sexo é uma aliança invisível. É uma entrega que vai além do toque. É uma mistura de almas. É uma chave que abre portas no mundo espiritual. E quando Deus criou isso, Ele não criou como diversão. Ele criou como selo, como pacto, como algo tão profundo que, quando acontece fora do lugar certo, não gera vida, gera vazio. Você pode não ter percebido na hora. Na hora, tudo parece quente, tudo parece intenso, tudo parece real, mas depois vem o silêncio. Depois vem aquela sensação estranha de culpa que não sai com banho. Depois vem a mente presa. Depois vem a saudade misturada com nojo de si mesmo. Depois vem o peso. E você começa a sentir algo que não sabe explicar, um buraco. Porque no espiritual, quando duas pessoas se unem dessa forma, algo acontece, laços são criados. Cadeias invisíveis se formam, portas são abertas. E muitos estão vivendo hoje com correntes que começaram numa cama. Você olha e pensa, mas era só sexo. Não era. O inimigo nunca oferece algo dizendo: isso vai acabar com você. Ele oferece dizendo: isso vai te aliviar. E enquanto você achava que estava recebendo amor, você estava entregando pedaços da sua alma. Você começou a perceber que depois daquele relacionamento, você nunca mais foi o mesmo. Algo mudou, você ficou mais distante de Deus, sua oração esfriou. A Bíblia perdeu o gosto, o louvor perdeu o som. A presença virou lembrança e você tentou fingir que era normal. Tentou seguir, tentou ignorar. Mas no fundo você sabe, toda vez que você se entrega fora da vontade de Deus, algo dentro de você morre um pouco. E sabe o que mais dói? É que a pessoa vai embora, mas o espírito daquilo fica. Você deita na cama sozinho e sente um vazio que grita. Você sorri durante o dia, mas por dentro está sangrando. Você tenta se aproximar de Deus, mas se sente sujo demais, indigno demais, distante demais. E o diabo ama isso, ele te empurra para o erro. E depois te acusa pelo erro. Ele te seduz. E depois te condena, ele te leva para a cama. E depois te joga no chão. E você começa a viver um ciclo: carência, queda, culpa, vazio, carência de novo. E muitos estão presos nisso há anos. Porque sexo fora do casamento não é liberdade. É prisão disfarçada de prazer. No espiritual, aquilo que deveria ser aliança se torna ferida. Aquilo que deveria ser bênção se torna brecha. Aquilo que deveria ser santo se torna peso. Você sente que algo está te perseguindo: ansiedade, depressão, comparações, memórias, imagens, vícios, descerros descontrolados. E você pensa: por que eu não consigo parar? Porque não é só físico, é espiritual. Existem espíritos que se alimentam da imoralidade. Existem opressões que entram por portas que você abriu sem perceber. Existe uma guerra acontecendo dentro de você. E talvez você esteja ouvindo isso com lágrimas nos olhos, porque você se lembra. Você lembra da promessa que fez para Deus. Você lembra do chamado que tinha.
Você lembra da pureza que perdeu. Você lembra do fogo que apagou e o pior é que você se sente sozinho. Mas deixa eu te dizer uma verdade que pode salvar sua vida. Deus não te abandonou. Você caiu, mas Ele não saiu do lugar. Você se sujou. Mas Ele ainda é o Deus que limpa. Você se perdeu. Mas Ele ainda é o Deus que busca. O sexo fora do casamento deixa marcas. Sim, mas nenhuma marca é maior que o sangue de Jesus. O inferno quer que você ache que acabou. Mas o céu está dizendo: volta, volta antes que essa dor vire identidade. Volta antes que esse pecado vire morada. Volta antes que você perca o que Deus tem para você. Porque o prazer dura minutos, mas o vazio dura noites. E Deus não te criou para viver migalhas emocionais. Deus não te criou para viver de quedas. Deus não te criou para se sentir usado e descartado. Deus te criou para uma aliança, para um amor que não te destrói, para uma paz que não depende de toque, para uma vida que não termina em culpa. Talvez hoje seja o dia em que Deus está te chamando de volta, não com gritos, mas com dor. Porque às vezes a dor é o último alarme do céu antes da alma se perder de vez. Você ainda sente culpa porque ainda existe Espírito Santo aí dentro. Se Deus tivesse desistido, você não sentiria nada, mas você sente, então levanta. Chora se precisar, confessa, rasga o coração, fecha as portas. Rompe os laços, renuncia, porque existe cura, existe restauração, existe perdão. E existe um Deus que continua dizendo: eu ainda te quero.